E aí, Arthur? Boa tarde. Opa, boa tarde. Vamos conversar aí sobre aquele seu problema lá, né? Tá escutando bem Tá, aí? eu vou inverter. Opa, Então, pronto. No, sim. no caso aí, o Vinícius me passou aqui algumas informações, né? No caso dessa parte da sua caixa d'água aí, deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar aqui a tela. Pronto, ele me passou aqui algumas informações, que esse pilar ele vem desde lá de baixo, né? Que tem fundação e tudo. Sim. E que essa parte de baixo, a seção dele, ele tá até menor, né? A parte da largura do pilar, né? Sim, ela é menor. Aqui ele é o mesmo ferro 516, mas ele é um pouquinho menor. Tô entendendo. Deixa eu ver. Peraí que pra mim aqui ficou tudo preto. Pronto, voltou. Tô entendendo. No caso aí, tu vai ter que fazer a parte de recuperação estrutural dele, tá certo? Aham. Só que aí eu te recomendo fazer desde lá de baixo, depois da recuperação estrutural desse ponto, é fazer um reforço. Tá O que entendendo? seria essa recuperação estrutural? Ó, vamos dar uma olhada nos outros cantos, para ver se tá tudo ok também. Os outros cantos também tem pilar, não é isso? Sim, aqui é o outro canto. Essa é maior. Certo, tô entendendo. Pois é, nesse outro ponto aí, nós vamos passar todo o material que é para tu fazer a parte de tratamento na ferragem, tá certo? Uhum. E no caso as orientações para tu fazer exatamente assim a parte de recuperação estrutural. Não sei se tu trabalha exatamente com isso ou se tem Ó, a mão de obra eu trabalho específica de para isso. pedreiro. Pronto, tu é pedreiro, então melhor ainda, que tu mesmo vai executar isso aí. No caso, desde lá de baixo tu vai ter que fazer um reforço, mas nessa parte tu vai ter que inicialmente realizar o tratamento nesse ponto, fazer a recuperação pontual primeiramente, tá certo? Entendi. Nesse ponto aí tu vai ter que precisar de escova de aço para poder escovar. Tu tem um paquímetro aí? Tenho. Pronto, aí o que é que tu vai fazer? Se tu conseguir, tu vai utilizar o paquímetro para poder medir realmente a bitola do ferro, se ela foi desgastada bastante, como é que ela tá entendendo? Do ponto original Sim. pro que ela tá atualmente. Aham. Se ela estiver É, bem desgastada, no caso, tu vai ter que acrescentar novas ferragens. Eu tenho até alguns vídeos aqui junto com o Vinícius aqui, que no caso desses serviços que nós executamos, de recuperação estrutural e reforço. Aí, no caso, nesse ponto aí, entendi. tu vai ter que fazer a escovação com aquelas escovas de aço, ou com a esmerilhadeira, com um disco de desbaste de aço. Tu já ouviu falar desses materiais? Sim, dessa milhadeira não, né? Mas da escova de aço eu tenho uma escova de aço. Pronto, aí no caso tu vai deixar bem escovadinho, toda essa parte que tá com a armadura exposta. Só que assim, tu tem que dar uma olhada também no entorno, porque tudo isso aí às vezes é melhor presencialmente. Mas como a gente tá online, no caso tu que vai fazer essa avaliação também, tá entendendo? Tu vai ter que olhar no entorno se tem outros pilares que estão com rachadura, para poder, né, se necessário, fazer o escoramento, já que em cima tem 1 tonelada em cima, né? Sim, é uma caixa d'água ali, ó, vou te mostrar. Peraí, aqui que não dá pra ver. Certo. Pronto, Só tu que vai essa. sempre analisando pela parte de baixo, certo? Se tem alguma fissura na parte da laje. Essa laje ela tem com algumas partes assim que tem fissura. Mas não é aqui. Esse aqui, ó, aqui é um pilar ali, é um dos pilares da caixa. Ele Certo. sobe até lá. E aqui é um outro, o outro deles. Mas esse aqui não apresenta nada, ó. Sim, tô Esse aqui tá entendendo. bom. Pois no caso a tua prioridade é aquele, tá certo? Para tu fazer justamente o tratamento dessa ferragem. É os procedimentos que tu vai ter que realizar. Tu vai ter que fazer todo o tratamento nele. Tu vai escovar com a escova de aço todinho, tá certo? Aham. Depois disso, tu vai passar um neutralizador contra corrosão. Geralmente o pessoal utiliza até aqueles da Vedacity, um amarelinho. TF7? Da Vedacity.
Eu vou mandar também num PDF com esse material aí, tá certo? Para tu saber exatamente qual é. Aí, no caso, Tá. todo esse passo a passo aí, tu vai executando com cautela e observando, né? Porque, no caso, tu Uhum. vai fazer o tratamento dessa ferragem, vai depois limpar para poder passar o ácido, esse neutralizador. Depois desse neutralizador, tu vai passar uma água novamente limpando, esperar ela secar bem para poder passar um inibidor contra a corrosão, que é aquele vermelho. A gente usa como se fosse o Armatec. Uhum. Não sei se tu conhece. Aí Não, é assim que dá. depois disso tu vai olhar a questão da bitola da ferragem. Se ela está muito danificada, se ela está muito fina. Porque se ela estiver muito fina, tu vai passar um ferro transpassando. Tá entendendo? Na parte que está bem Entendi. fina. Se tem Sim, estribo seria. quebrado. Isso, é. Por Uhum. exemplo, nesse meio aí, nesse meio que tu tá me mostrando aí, ó, mais ou menos, de um estribo pro outro. Vamos supor que tu vai pegar o paquímetro e vai ver que ela tá bem mais fina do que ela era inicialmente. Tu vai pegar, Sim. colocar um vergalhão na bitola original, certo? Transpassando e fazendo a amarração. Vai fazer umas furaçõezinhas para poder fazer a amarração com arame. Tá entendendo? Sim, tudo isso antes de fazer o reforço mesmo. Isso, pois é. Aí no caso, esse reforço ele é pontual, porque tu vai fazer de acordo com as bitolas que estão mais finas, mais desgastadas. Se tiver sem Uhum. estribo, tu vai colocar um estribo novo, um em volta, tá certo? Tudo isso aí é reforço, no caso, de recuperação pontual, porque não está sendo feito em todo o pilar mesmo, por completo. Tá entendendo? Primeiro Entendi. é necessário fazer o tratamento na armadura metálica, para depois disso fazer a recuperação pontual desse todo esse trecho, tá certo? E depois é que é realizado o reforço estrutural. Ou seja, tu vai fazer toda essa etapa de parte de escovação da armadura, né, que é o lixamento e tudo. Depois vai passar o ácido, fazer a limpeza, passar o inibidor contra a corrosão, que é aquele vermelho. Depois tu vai fazer uma caixaria, vedando todinha com gesso e preencher com grout. Ah, entendi. Tá entendendo? Depois disso é que tu vai partir para a parte de reforço estrutural. Isso aí tu vai fazer a recuperação pontual. O grout é o quê? Não, no caso do grout tu vai fazer utilizar a caixaria, né, para poder preencher ele. O grout ele é uma argamassa estrutural. Tá Ah, um entendendo? concreto? Isso. Não. Ele é como se fosse um concreto, só que ele é como se fosse um concreto fluido. Entendi. Entendeu, né? Aí, ou seja, por isso que a Aham. gente faz a caixaria e veda ela todinha com gesso, que é para poder ela não vazar, porque senão acaba que ela vaza todinha. Tá. Entendeu? Depois disso é que tu vai fazer o reforço estrutural. Aí o reforço estrutural, tu vai vir desde lá de baixo até esse ponto aí de cima. Senão o que é que tu vai ocasionar é uma sobrecarga nas lajes de baixo, tá entendendo? Nas lajes inferior. Sim. Aí, no caso, essa é a orientação que eu passo para ti para poder executar nesse ponto, né? E aí, no caso, é bom que esse preenchimento em volta da ferragem tenha pelo menos 2,5 centímetros de cobrimento, tá entendendo? Sim, 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 Ou sim. aí é Era o perto que era de pra ter praia. Se feito for aqui. perto de praia, tu deixa até 5. Oi? Aí não é perto de praia, não, né? Não, não, não. Aqui Então pronto. é no meio do. Certo. Porque assim, quando é em ambientes que tem bastante corrosão por causa da maresia, como praia, aí a gente já coloca um cobrimento bem mais alto, por causa da norma mesmo. Entendi. Entendeu? Tu, no caso, Aham. vai fazendo também o escoramento, se tu achar necessário, por conta que, tipo assim, não tem um acompanhamento técnico aí, né? Ou seja, eu não estou realmente aí com você na parte quando você vai estar executando o serviço. Então, é bom realmente fazer o escoramento, tá entendendo? Para tu fazer de uma maneira bem mais Uhum. segura. Sim. Coloca barrote na parte superior e na parte inferior, de onde estão as escoras. Entendeu? Tá. Aham. Escora de ferro mesmo, né? Isso. Escora de ferro mesmo. Aí, no caso, tu vai pegar ela no sentido. Mostra aí a laje, na parte de cima aí da caixa d'água, pra me ver se ela é aquelas volterranas. Aqui é gota protegida, aquela. Pronto. Aí, no caso, tu vai colocar ela no sentido contrário. Tu tá vendo que as rigotas estão como se fosse nesse sentido aqui, ó. Que eu tô fazendo Sim, aqui. sim.
Aí tu vai colocar as Aham. escoras com os barrotes nesse sentido. Tu vai colocar o barrote no sentido contrário. Entendeu? Entendi. Os barrotes que eu digo é Sim, aquela sim, pra ela madeira que não a gente pegar nem. coloca em cima. A gente coloca a madeira em cima, coloca as escoras e madeira embaixo, tá entendendo? Vou Sim, passar dá pra depois usar um esse aqui. desenho, tipo como se fosse um desenho. Isso, pronto. Coloca essas madeiras no sentido contrário, em cima, aí bota o escoramento aqui, ó. Entendeu? Porque aqui, ó, Sim. seja o sentido aqui, ó, que o sentido da parte de cima, né, das vigotas, certo? Aham. Aí tu vai colocar ela no sentido contrário. Ela tá nesse sentido, então as vigotas vai vir nesse lado aqui, no caso, o escoramento, né, a parte da madeira. Entendeu? Sim. Aí só te mostrando, tu vai colocar a madeira aqui, tu vai colocar um escora aqui e um aqui, um exemplo. E aí bota a madeira embaixo também, onde tem as escoras, para poder fazer a distribuição de peso, Tá. Uhum. certo? Aí assim, eu te oriento a fazer essa parte de escoramento, até por questão de segurança mesmo. Tu faz um escoramento desde lá de baixo, se possível. Faz um escoramento de baixo para cima. Vai escorando a parte lá de baixo, a primeira laje. Depois vai, sobe mais um pavimento, faz escoramento em outra laje, tá entendendo? Sim. Para tu conseguir trabalhar da maneira mais segura aí possível. Tá certo. Ah, isso é muito importante, tá? Esses escoramentos. Eu não tinha ideia de como fazer. Não, com Provavelmente eu ia certeza. pegar e escorar na própria viga ali, sabe? Não, a gente faz escoramento na própria viga também. Só que quando a gente faz o escoramento na viga, é quando a gente não tem esse peitoril aí. Porque com esse peitoril em tijolo, a gente não consegue fazer o escoramento. Se tu tiver possibilidade de Ah, fazer esse escoramento lá embaixo também, tu já faz, que é uma questão de resguardo maior. Tá entendendo? sim, lá embaixo eu consigo também. É um galpão de 4 metros de altura aqui embaixo. Pronto. Se tu quiser ir lá para poder a gente ir olhando, que essa parte a gente já conseguiu analisar, né? E Tá, aí tu vai descer. ter também todos esses arquivos para poder a gente ir executando. Que é bem alto. Só lá em cima. Ó. Certo. Pronto, aí no caso, tu vai fazer escoramento justamente nessa laje. E se tu tiver como escorar na parte das vigas, tu também escora na parte das vigas, tá certo? Pronto, ela É, tá no aqui não sentido. tem cupim. Tu tá vendo que ela tá no sentido, tu vai colocar sempre o escoramento com a armadeira no sentido contrário, Sim. entendeu? Que é para Entendi. poder Aham. reduzir a parte da flecha dessa vigota, Certo. viu? Uhum. Outro ponto também que é importante quando tu for retirar o escoramento é tu desescorando do ponto mais distante do pilar. Tá entendendo? Sim. Porque, tipo assim, tu vai aos poucos acostumando a estrutura e ela ia aumentando a flecha até onde é o pilar. Por exemplo, tem uma casa aqui, ó, como se fosse a casa aqui, bem aqui, ó, no meio, né? Aqui uma parte de um pilar e aqui outro. E nesse meio tem um Uhum. escoramento. Tu sempre tira da parte do meio para os cantos, ao invés de dos cantos para o meio. Tu nunca deixa a escora do meio por último. Porque senão o que Tá. acontece é que tu vai criar dois pontos de flecha, ao qual essa parte do meio, quando tu tirar, pode ceder, entendeu? Porque ela vai fazer o encontro de duas flechas de uma vez só. E tu tirando do meio para as extremidades, ela vai acostumando aos poucos até o ponto de originalidade, que é a parte dos dois pilares, tá certo? Aham. Então, pronto, aí Certo. Sim. se tu tiver mais alguma dúvida, a gente pode ir comentando aqui sobre suas dúvidas. Sim, aí esse reforço seria barras de ferro também por fora dela? Isso. Pronto, a parte do reforço que tu vai vir desde lá de baixo, depois de realizar a parte de recuperação, tu vai fazer o seguinte, Sim. tu tem que fazer a escavação no entorno do pilar, até chegar à Hum, fundação. Quando tu chegar na tá. fundação, aí que tu vai fazer a parte do reforço, o encamisamento, né, e o aumento de seção, que é furando aquela parte em volta do pilar, certo? Vai fazer como se fosse uma Uhum. nova armadura no entorno dele. Tá entendendo? Entendi. Faz a fixação Sim, dessas sim. armaduras com utilização de epóxi. É um outro produto que serve justamente para fazer chumbamento, arranque de viga, essas coisas. A gente utiliza o epóxi pastoso. Entendi. Tá entendendo? Pra Aí tu vai fazer ali fazer o a armadura todinha chumbamento. no entorno. A conversa aqui está sendo fácil porque tu é pedreiro, então tu já está entendendo como é que é a parte de execução. É, sim, dá pra ter uma ideia, né? Pronto.
Quando tu for fazendo esse camisamento, no final, é importante tu fazer o grampeamento dessa nova estrutura com a estrutura antiga. Esse grampeamento, tu vai pegar, por exemplo, ferros e colocar como se fosse no formato de um V ou um C, tá entendendo? Para quê? Para Aham. tu pegar aqui, ó, como se fosse a estrutura nova, aí tu tem aqui como se fosse a estrutura antiga, né? Tu vai pegar ele e colocar assim, ó, furando na estrutura antiga e pegando os dois ferros e chumbando com esse epóxi, do mesmo jeito que tu fez na fundação. Tem uns vídeos que qualquer coisa o Vinícius vai estar te passando para tu pegar como base de orientação, Tá, viu? entendi. Aí, no caso, sempre tem que fazer esse grampeamento, porque senão ele vai trabalhar de maneira diferente do pilar. Vai servir só como se fosse uma camada ali no entorno do pilar, entendeu? Aí é importante fazer esse grampeamento para poder unificar as duas estruturas. Sim, para poder fazer ele valer, funcionar, né? Senão não funciona, Isso, fica isso. solto. Justamente. Aí seria como se fosse uma capa no pilar, né? Ele vai. Esse grampeamento é o que é a parte mais importante, digamos assim, para poder os dois trabalhar de maneira uniforme, trabalhar igual, em conjunto. Entendi. Aí, se tu tiver mais alguma dúvida, a gente vai conversando aqui sobre essas coisas e aí a gente vai esclarecendo, tá certo? Tá, por enquanto é isso aí. Tô entendendo. Pois então, Arthur, qualquer coisa, a gente vai se falando aí, tá certo? A gente vai se ajudar Tá, nessa parte de consultoria aí para dar tudo certo. tá. Eu vou ver que é um pilar que são quase 8 metros de altura, né? Desde aqui de baixo. Aí no caso é um serviço, querendo ou não, minucioso, né? Você está trabalhando com estruturas, passo a passo, é um serviço bem demorado mesmo, entendeu? Sim, sim. Não tem como correr, não adianta pressa. Tem que ir fazendo devagarinho. Né? Tem que fazer devagarzinho, e todo tratamento tem que fazer justamente para poder evitar um possível risco maior, né? É, Até essa parte onde tu disse que o pilar estava todo esfarelando, soltando, quando tiver tudo escorado, tu vai uhum. vendo onde é que tem barulho oco, certo? Que a gente chama de som cavo. Quando ele não tá com barulho como se fosse um vazio por dentro, tu vai soltando esse Sim, material que tá solto. Ou seja, já tá se oxidando, entendeu? Vai fazendo isso aí aos poucos. Vou recuperar aquele ponto primeiro. Depois de recuperado, aí tu vê que essa outra parte desse pilar continua com som cavo, que é o som oco, tá, com vazio dentro. Tu vai começar a poder retirar esse material que está desagregando, ele está soltando. Vai soltando e vai entendi. fazendo devagarzinho até realmente fazer a recuperação por completo. Tá. Viu? É isso aí. Pois, Arthur, se você tiver mais alguma dúvida, aproveite esse momento para a gente esclarecer o máximo. Agora eu acho que o que eu tinha de dúvida era isso. Provavelmente aqui na parte do tijolo vão ter que quebrar todas essas. Tem que quebrar ali na direita, quebrar de baixo até em cima e refazer tudo isso aqui. Isso, pronto. Agora tu vai fazer o seguinte, como tu vai quebrar esses tijolos, outra dica importante é quando tu for fazer o preenchimento desses pontos, tu tem que fazer uma amarração. Senão a parede vai ficar isolada do pilar, da estrutura, quando tu for fazer. Verdade. Entendeu? Uhum. Aí, no caso, quando tu Sim. for fazer, tu faz essa amarração. Pode ser com um ferro-cabelo, que a gente chama, né? Que às vezes é preso no próprio pilar, puxando pro tijolo, ou pode ser com aquelas telas eletrossoldadas, onde tem um pilar aqui, tu bota ela presa no pilar e uma parte transpassando a parte do tijolo. Entendeu? Para poder elas se unirem e também evitar, né, de ficar fissurando ali na emenda, tá certo? Sim. Tá, Pois é, entendi. Uhum. pois é isso, Arthur. Qualquer coisa, viu? Tá, feito. Vamos, muito obrigado. Essa é uma aula, né? Não, é isso Todo esse mesmo. Nós estamos aqui conhecimento para aí. isso, viu? Nós estamos começando isso aqui justamente para poder a gente ampliar essa questão de consultoria, né? É como você disse, é uma Entendi. aula que a gente, tipo assim, quer justamente ampliar o conhecimento das pessoas, principalmente dos profissionais que estão trabalhando nessa parte de construção, né, e tal, e aí, ou seja, a pessoa conhecer o passo a passo é uma maneira de evitar futuros problemas, tá entendendo? Sim. Uhum. Então é isso Isso aí mesmo, é é como se fosse uma aula, é um quando? resumão de passo a passo, e assim, não é uma receita de bolo, tá entendendo? Eu tô te falando como se os passo a passo e tal, essas coisas,
mas cada caso é um caso. Então a gente tem que, tipo assim, ir analisando conforme vai executando o serviço. Você está executando lá o serviço, ao mesmo tempo você tem que ir observando. Vixe, eu comecei a quebrar aqui, eu tenho que observar outros pontos, se está fissurando, se não está, é sempre estar atento a essas questões, tá entendendo? Sim, sim. Uhum. E pronto, Isso aí a foi gente já faz assim, mais ou menos, trabalhando lá isso. trabalhando na obra. É. E aí é isso. Qualquer coisa, viu? Então Se você não tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar por aqui. E qualquer tá. coisa a gente vai conversando aí, você entra em contato pelo WhatsApp, qualquer coisa, então aí, viu? Tá. Não, parabéns aí pelo projeto. Cara, Faz tempo que parabéns começaram? aí por estar participando aí conosco, né? Então, querendo ou não, nós estamos aqui se ajudando. É isso? Então tá. Pois, Feito. Arthur, Bom tudo trabalho de pra bom, vocês. viu? Tudo de bom. Então, desejo sorte aí, bastante cuidado e até a próxima, qualquer coisa. Igualmente. Bom trabalho aí.